Então hoje estamos aqui com Christopher Murata, um programador que vai dar um pouco do seu conhecimento sobre a nova moda em dinheiro, criptomoedas. Christopher, o que é isso? Para começar. É, antes de mais nada, eu saber um pouco o background, que eu sou programador, né? E, e eu tô nesse mundo de cripto já desde meados de 2017. É, venho acompanhando, mas nem sempre acompanhando 100% do tempo. E 2020 e 2021 foram anos que eu acompanhei bastante, integralmente e tal. E também desenvolvendo ativamente algumas criptomoedas e tal. Participando de grupos que desenvolvem criptomoedas, ajudando de maneira que eu poderia ajudar. E resumindo bem curtamente, criptomoeda é uma maneira de não só de transferir valor, transferir dinheiro de forma eletrônica, mas também de hoje em dia é muito mais uma maneira de você executar contratos espertos, né? Que os caras chamam de smart contracts, que é dá para você programar um contrato e falar que uma parte X tem que pagar a dívida no dia Y, e se não pagar ele vai pagar juros, e tudo isso está no programado e é aberto, todo mundo pode ver. E aí as duas partes que são de acordo com esse contrato, isso tudo é executado de maneira transparente e tal. Isso é a coisa mais revolucionária de cripto em geral hoje em dia. Só que antes de mais nada, o que cripto é hoje não passa de capital especulativo, apesar da revolução tecnológica. Então, essa é uma dúvida, né? Se fala muito em lastro, né? E tudo mais de países e tudo Uhum. mais. A criptomoeda, ela tem algum lastro? Ela tem alguma garantia de quem? Porque você falou em desenvolver a criptomoeda, né? Sim. Como Uhum. é que a Bitcoin surgiu, por exemplo? De onde o cara tirou recurso, inventou, como além do especulativo, tem alguma coisa que lastreia essa moeda? Existe, porque antigamente o que lastreava as moedas geralmente era o ouro, só que hoje em dia toda a grande maioria, todos os países que lastreia a moeda dos países é o dólar. E os Estados Unidos, basicamente, ele pode imprimir a quantidade de dinheiro que ele quiser, na hora que ele quiser, porque todo mundo confia no dólar e nos Estados Unidos. E isso foi o que aconteceu basicamente o último ano inteiro, e por isso que está tendo inflação nos Estados Unidos e tal, como nunca teve antes. E no caso de Bitcoin em si, isso era um projeto do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas. Um projeto acadêmico, meio que tem uma cara acadêmica, mas ele não é publicado, assinado por nenhum acadêmico, né? Porque o Satoshi Nakamoto ninguém sabe quem que é. E, e basicamente o laço dele é a complexidade em resolver equações para gerar novos bitcoins. Então lá no comecinho, acho que foi 2013, 14, eu não lembro exatamente a data que foi criado, era muito fácil você criar bitcoins. Você tinha um PC na sua casa, aí você podia minerar bitcoins e você teria 10 bitcoins por dia, 20 por sei lá quantos bitcoins por dia. Só que hoje em dia a complexidade o cálculo vai ficando cada vez mais complexo e a quantidade de poder de processamento que é necessário para você gerar um Bitcoin é gigantesco. Então você tem warehouses, você tem armazéns que são só para minerar Bitcoin, só com placas, que geralmente são placas de vídeo especializadas para o processamento para minerar Bitcoin. E essa dificuldade em gerar novos Bitcoins, que seria o lastro do Bitcoin, essa dificuldade computacional. Só que quando a gente está falando de valor atrelado, e Bitcoin antigamente ele era muito usado como se fosse uma moeda de troca, como se fosse ele para ser usado como meio de pagamento e tal, várias coisas. Só que hoje em dia o Bitcoin ele tem muito mais um lado de reserva. Então, muita gente compara o Bitcoin ao ouro, porque é difícil de gerar, e ele é escasso, e ele tem um número finito de Bitcoins que você pode gerar.
por isso que ele vai ficando cada vez mais escasso de gerar. Só que todas as outras criptomoedas que existem no espaço, que o pessoal chama de altcoins, que são as moedas alternativas ao Bitcoin, aí cada um tem um propósito totalmente diferente, cada uma pode ser golpe ou não pode ser golpe, e 99% das moedas são golpe, e não são confiáveis. Só que aí cada tipo de moeda tem uma diversidade totalmente, tem moeda para todo tipo de coisa. Para fazer de utilitária ou para executar contratos smart contracts, os contratos espertos lá que eu tinha falado antigamente, a Ethereum é a mais famosa que tem para executar esse tipo de contrato, que é tudo transparente e tal. Eu quero voltar nessa coisa que você falou da mineração, que é uma coisa importante para aprender e a entender. Mas antes eu queria te perguntar, você acha que o Bitcoin, em um futuro curto, médio, longo prazo, pode ser uma moeda viável de uso cotidiano, por exemplo, virar o novo Pix daqui uns 10, 15, 20 anos, ou é uma Sim. coisa que vai ficar presa no mercado especulativo, investidores e tudo mais? Para transações em si, eu acredito que não, porque o Bitcoin ele é especulativo hoje em dia. Só que hoje em dia é diferente. Principalmente no ano passado, ele foi o que aconteceu é que ele foi totalmente diferente do que aconteceram nos anos anteriores, igual aconteceu em 2017, 2018 e tal, que o Bitcoin acabou despencando e tal, e não que ele não vá despencar agora também, e já caiu já também bastante. Mas é que hoje em dia tem bastante adoção institucional do Bitcoin. Então, por exemplo, antigamente você lá nos começos dos anos 90, você nem imaginava que a internet ia virar o que a internet virou hoje em dia. E lá naquela época teve um monte de venture capital, que são os investidores que apostaram e investiram em empresas de internet e tal. Aí teve a bolha nos 2000 que quebrou tudo. Só que aí depois, a partir de 2010, você percebe que tem uma mudança totalmente de onde está. Teve uma mudança de onde o dinheiro foi parar. Por exemplo, hoje em dia as pessoas mais influentes são do Vale do Silício. E as pessoas que têm poder e que investem em campanhas de políticos e que fazem lobby pra caramba e que dominam a narrativa da internet, basicamente, de se eles quiserem banir contra o Trump, eles vão lá e banir contra o Trump, ponto final. E quiser banir contra qualquer uma pessoa, eles vão lá e fazem. E aí teve essa mudança brusca. Então, o Bitcoin, o que eu acho que está acontecendo é que, com o envolvimento de investidores, os mesmos investidores de tecnologia, tal, eles têm hoje em dia bastante Bitcoin nos fundos de investimentos e tal. E até cogita-se que fundos de pensão nos Estados Unidos possam aceitar, como começar a comprar Bitcoin também. E aí isso vai fazer parte da economia em si. Então ele vai funcionar como se fosse uma moeda de investimento e não mais especulativa. Mas se as pessoas vão pagar a coisa com o Bitcoin, se vai se usar para transacionar no dia a dia, igual o pessoal mostra vários casos de uso lá em El Salvador, né, que ele adotou o Bitcoin como moeda do país, apesar da... Só que a economia ela é dolarizada, sempre foi dolarizada. Aí as pessoas estão pagando coisa com o Bitcoin lá, mas não é uma coisa assim extremamente prática de se fazer, justamente porque o Bitcoin hoje em dia ele é a única moeda, ele e Ethereum são as únicas blockchains, que são essas redes que processam, fazem essas contas, essas redes de computadores, que são 100% descentralizadas, ou seja, ninguém pode ir lá e falar, não, eu vou manipular o preço do Bitcoin, eu vou minerar Bitcoin para uma coisa específica aqui, e eu vou manipular o blockchain, vou fazer alguma coisa esquisita, eu vou tentar hackear. Ninguém consegue fazer isso com o Bitcoin hoje em dia, por causa dessa natureza distribuída. E por isso, porque ela é distribuída, para você transacionar, você precisa de vários computadores independentes para validarem uma transação, e aí isso demora, não é nada a ver com o Pix. O Pix ele é uma instituição centralizada. Você manda o Pix está lá, o Banco Central controla o Pix e
Isso vai direto já e tal. E Bitcoin não, é tudo independente, tudo É como se descentralizado. passassem vários bancos centrais antes de poder Sim, validar exatamente. aquela Uhum, transação. Agora, uhum. falando em você ser programador e hackear e tudo mais, o toque do seu celular, ele é vintage ou seu celular é vintage? Porque agora eu fiquei preocupado. Eu com o iPhone aqui escutando tudo, o cara com Nokia tijolão. Eu falei, cara, Não, de é que repente, esse eu negócio de só cobrir coloquei. a câmera não vale. Eu coloquei, não, meu iPhone também. Ah, É, ufa, nossa, eu fiquei com medo agora. mas na verdade é o iPhone que eu herdei da minha esposa. Eu tinha um Android antes. Aí eu vi que tinha o toque do Nokia antigão, tijolão. Eu Nossa, coloquei esse cara, eu não toque essa sabia que semana. tinha, não. Eu vou É. procurar, vou querer. Agora, como eu não sou muito de jogar videogame, mas eu edito vídeo e tá tendo o grande evento das placas de vídeo estarem sumindo por conta justamente dos mineradores, né? Uhum. Como se minera uma... Tirando toda a capacidade da sua máquina, energia elétrica e tudo mais, né? Tirando a parte do hardware e tudo mais, como se minera, assim? Então, isso é uma coisa que, como eu falei, dá muito. Que você tem que resolver uma equação, que vai ser uma equação de matemática. E isso é praticamente um algoritmo grande, gigante lá, que ele vai ficando cada vez mais complexo de ser resolvido. E aí essas placas elas têm que processar isso, tipo de coisa. E aí como você faz isso? É com um hardware especializado, que é, por exemplo, a Nvidia, por exemplo, ela começou até a fabricar placas de vídeos não para videogame, mas com mais voltada para como se processa, como se minera Bitcoin mesmo, claro, e roda jogo também. É, e aí você tem que rodar um sistema operacional, geralmente a grande maioria usa Linux. Antigamente você podia rodar isso no seu PC de casa, só que hoje em dia é uma estrutura que, por exemplo, você vai ter que montar um rack de servidores assim, que você vai precisar de pelo menos uns 10 servidores, que vai ter umas 10 dessas placas de vídeo que custam uma fortuna. É extremo, não sei, nem sei quanto que é aqui no Brasil, mas é coisa de um Corsa, um Gol, é o preço de um Tá bem carro, caro. praticamente. É, e só é viável em larga escala. É, quando você vai fazer e você vai montar. Só que o principal problema é que a energia é cara. E ainda mais agora, tá vendo? Crise energética com a guerra na Rússia e Ucrânia. A Europa vai entrar, porque está tendo problema, barril de petróleo subindo o preço lá em cima. E no Brasil, apesar de ter energia renovável, aqui a energia também nunca foi barata, assim, foi salgadinha. Então, o maior desafio é procurar lugares que têm energia renovável e mais barata, ou lugares mais frios, porque quanto mais você aquece, mais refrigeração você precisa para esfriar os servidores, etc e tal, e aí mais energia gasta. Tem um pessoal mais capitalista, anarquista, vamos colocar assim, para a gente não dar nome aos Uhum, bois, que, que comemoraram muito a questão dessa moeda não ter rastreio, digamos, por governo, assim, né? Os Estados uhum. Unidos não tem controle, o Brasil não tem controle, mas você tem que, em algum momento, pegar esse dinheiro e transformar ele em espécie de algum país, né? Isso é simples, é viável, é realmente uma moeda que pode servir para alguma revolução em algum sentido, ou ela caiu no, no mar da especulação, bolsa de valores e vai ficar assim mesmo? Então, isso é uma questão, no mínimo, complicada e complexa, porque eu sei de que na verdade, tem esse pessoal que é idealista demais, né, de que acha que tem que extinguir o Estado e, e acha que tudo vai ficar bem, né? Eu sou da, da outra parte totalmente contrária, que precisa ter o Estado, nosso grande condomínio, e cada um tem que pagar essa parte do condomínio para funcionar a bagaça. Porque tem coisa que não funciona se não tiver uma entidade maior para investir nas paradas. E aí, especificamente sobre o trâmite do Bitcoin em si, como é que funciona, hoje em dia tem maneiras legais, que nem, por exemplo, você tem
corretoras de criptomoedas no Brasil e em vários outros países que são legalizadas como se fosse uma corretora de ações, como qualquer outra. E aí o jeito que você faz é você transfere sua criptomoeda para essa corretora e essa corretora você tem que mandar isso para sua conta corrente. Só que todo esse processo o pessoal chama de DOCs, de e eu uso um monte de termo em inglês porque eu acompanho cripto em inglês, né? Estou referência em inglês, que é basicamente de você se identificar. Então você tem que mandar o seu RG, tal, você tem que tirar foto segurando o RG, CPF, sua conta tem que estar no seu nome e tal. Isso é para não ter lavagem de dinheiro, não ter evasão de divisas, não ter e você não fazer nada que não possa com esse dinheiro. E aí essa é a maneira legalizada de fazer isso. Existem outras maneiras que o pessoal chama de P2P, que é peer-to-peer, que é você tem que confiar numa terceira pessoa que é um cambista, aí você manda a criptomoeda para ele e ele te manda o dinheiro em espécie fiat, que fala, que é ou reais, ou dólares, ou o que seja. Aí o cara vai cobrar uns 5% em cima, igual o cambista faz, e esses meios geralmente são utilizados por pessoas que não estão usando o Bitcoin por uma maneira, uma coisa muito lícita, né? Ou está transferindo uma grande quantidade de dinheiro entre países, ou tá, sei lá, fazendo o quê, e recebendo cripto, mas precisa de dinheiro para pagar as contas do dia a dia. Agora, se Bitcoin ou qualquer outra moeda vai ser aceita por outras pessoas, isso acontece num mundo muito restrito hoje em dia, que é no mundo só das pessoas que estão envolvidas com cripto. Então, por exemplo, todas essas criptomoedas, elas criaram grandes empresas, na verdade. Tem uma que chama Stellar, que é como se fosse uma startup do tamanho do Twitter, assim, que é uma estrutura enorme. São empresas mesmo de tecnologia grandes. E essas empresas, geralmente, elas recebem pagamentos em cripto e podem pagar os funcionários em cripto. E aí, nesse universo pequeno, aí tem um mercadinho que pode aceitar ou tal, pode funcionar. Mas para você fazer o grosso das suas transações, para você pagar suas contas do dia a dia, para você comprar uma casa, alguns casos muito específicos você consegue fazer com cripto. E geralmente as pessoas elas não gostam de se associar. Eu recebo pagamento em cripto. Só que isso está mudando porque geralmente quando você faz tudo em cripto, geralmente é porque esse cripto veio de uma maneira que não foi lícita. E aí as pessoas não gostam de aceitar. Só que isso está mudando por causa, de novo, do, das instituições começarem a participar e ter criptomoeda em fundos e por aí vai. Mas hoje em dia é possível você viver só com cripto? Em alguns países são. Portugal tem bastante gente. Estados Unidos até também dá, mas é muito difícil. Tem até cartões de crédito que eles são, só que esses são das corretoras, que você paga as coisas em dólar ou em reais, e aí ele desconta, ele converte na hora e desconta do cripto que você tem na corretora. E aí a grande maioria dos caras que trabalham com cripto como especulação, especulativo e tal, eles não gostam de, por exemplo, dar identidade nas corretoras. Então tem muita corretora ainda que você não precisa dar identidade nenhuma. E aí você pode movimentar cripto, aí você pode pegar um cartão, não precisa ter o seu nome no cartão, e usar a cripto no dia a dia, pagar as coisas em dólar, mas ele está descontando a cripto lá no cartão. Entendi. Então essa história da Deep Web, aquele lugar maravilhoso que eu só faço compras lá, dá para fazer essas transações mesmo, por exemplo, tráfico de arma, droga, Sim, dá. pessoas, Jeep. Uhum. Então ainda é Sim. uma coisa que acontece mesmo. Então ela tem o lado irrastreável, mas aí é tudo isso que você falou, né? Cambista, tudo por fora, tudo Sim. Na comece verdade, legal e termine legal, né? porque, na verdade, o que eu vejo é que tem muita fortuna foi criada em cripto todo esse tempo. E geralmente são de entusiastas e tal. Tem muita gente do capital especulativo. A maioria é capital especulativo, de trader que faz trade e tal. E essas pessoas, elas geralmente são operadoras desse mercado também.
porque elas têm essa mentalidade anárquica capitalista. Eu acho até horrível falar esse termo, que é uma Sorvete besteira com também da feijão, direita. né? É, e que acha que o Estado não pode se envolver em nada, que eles não estão nem aí. Para que o cara ele vende cripto e compra cripto de várias pessoas e não está nem aí. Ele está ganhando a porcentagem dele e não quer saber o que o cara vai fazer com esse dinheiro ou por que o cara está buscando ele em vez de estar fazendo de maneira de uma corretora normal. Então. Dá para operar cripto na bolsa, como opera o dólar, ou não? Não, essas corretoras, elas são especialistas de Específicas cripto. nisso. É, isso. Aí no Brasil tem várias, e fora também, mas dá para, Não é por exemplo, na eu uso. B3, por exemplo, que acontece isso. Não, não, é totalmente fora do mercado de ações. Algumas empresas têm exposição em cripto que operam na bolsa, mas é outra coisa totalmente diferente. Cripto, você só vai operar em corretoras que são específicas de cripto só. Agora, você deve conhecer 1 milhão de pessoas que já te falaram o que eu vou te falar agora. Se eu tivesse comprado R$ 10 de cripto quando eu ouvia falar a primeira vez, eu já estava milionário. Você tem cripto, você investe, você acha que é Não, já. uma forma viável, é o futuro, é uma coisa que é melhor não mexer, tem que saber muito. Então, isso é onde entra no meu dilema. Enquanto valores individuais e a parte que você quer ter ganho de capital e você quer melhorar de vida e tal. Eu já tive cripto lá atrás, isso porque eu acreditava lá em 2017 e tal, eu acreditava mesmo que podia ser usado de maneira descentralizada, etc e tal, e é uma forma de liberdade, de rebeldia contra o sistema. Só que hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente, porque eu vi que grande parte é ainda especulativo. E aí, em 2020 2021, eu acompanhei bastante, porque eu queria usar isso como capital especulativo também. Só que, indo além, eu comecei a me envolver em projetos de cripto que eu acreditava. E aí, como eu sou programador, eu comecei a desenvolver, ajudar na comunidade, a ajudar a desenvolver o projeto de cripto e tal, que eu acreditava que poderia funcionar e tal. Só que atualmente, a partir do final do ano passado, foi quando eu vendi a maioria das criptos que eu tinha. Porque eu tive um ganho bom e era um dinheiro que dá para fazer bastante coisa na minha vida, e eu falei, não. E também porque é uma parada que acaba te consumindo. Tem muita gente que é viciada em cripto, assim como tem alcoolismo, tem o pessoal que é viciado em jogar, e o mercado especulativo nada mais passa de jogo de azar. Se você não entende profundamente o que está acontecendo, e 0,001% das pessoas entendem o que está acontecendo, e tem muita gente grande manipulando o mercado, e você não tem como prever nada, ninguém tem bola de cristal, Né? acaba se tornando puramente um jogo de azar. Para a grande maioria das pessoas. Então, a grande maioria perde dinheiro em vez de ganhar dinheiro. Sim. Eu tenho visto um pouco essa coisa de trade até para ver o comportamento e tudo. E eu vejo isso assim, é uma coisa que eu racionalmente analisando não consigo entender, mas invariavelmente as pessoas caem nessa. Que é assim, Uhum. ele entra disposto a perder R$ 10. Aí ele perde os R$ 10, aí ele quer compensar, ele compra mais, aí ele fica devendo 20. Aí ele fica devendo 30, que é um comportamento Uhum. compulsivo, né? Ele tenta é, reaver o prejuízo que ele teve com o carro que ele está vendendo, comprando outros 5 carros daquele para tentar, Sim. sabe? Assim, é uma coisa que não faz o menor sentido, sabe? Meu, o carro desvalorizou, você vai comprar mais para. Então Uhum. é isso, não está entendendo, não está disposto a seguir até o próprio plano, né? Quando você coloca um stop lá, alguma coisa, é porque você previa parar Sim. ali, né? Uhum. O nome já fala, né? Stop é stop, né? Uhum. E então você não firma, como falou no grupo lá, que é o dinheiro do futuro, que chegou à modernidade
Isso é uma coisa que vai ficar para nicho mesmo, assim como os traders, vai ter os mineradores, vai ter o pessoal que mexe com Então, isso. longo prazo, não, no longo prazo eu até acredito, sim, pode ser. Só que até chegar lá, é igual quando teve essa caminhada da internet, da indústria das empresas do Vale do Silício, né? Foram praticamente 20 anos depois que a bolha estourou em 2000, para até onde a gente está agora. Só que mesmo assim, apesar de ter sido revolucionário tudo que aconteceu no mundo tecnológico e tecnologia em si, a gente vive num mundo que é meio que tem uns segmentos que são muito monopolizados ainda. A própria tecnologia, por exemplo, você vê iFoods e Uber da vida, e revolucionário não só a maneira como você pede comida e como é fácil pedir comida, mas é, praticamente a gente rasgou a CLT, voltou à época da chibata. A Praticamente. tecnologia, eu acredito na tecnologia para ser transformadora, para facilitar a vida das pessoas. Só que não adianta nada a tecnologia ser revolucionária e a chibata do patrão ainda está batendo nas suas costas. Então, o que aconteceu foi que foi revolucionário e tudo, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista de ascensão social, do ponto de vista de liberdade do indivíduo, não mudou muita coisa. Então, mas eu acredito que cripto pode sim ser uma maneira de que tem espaço para revolucionar. Então, só que o grande problema é se essa revolução e essa tecnologia ela vai ser cooptada pelos mesmos esquemas, pelos mesmos grupos econômicos. E isso é uma coisa que está se vendo mesmo, de que os mesmos grupos econômicos estão, porque eles não querem ver o barco sair e ficar para trás. Então, você vê esses fundos participando, você vê essas coisas acontecendo, você vê o governo americano, foi ontem ou antes de ontem, falou que vai lançar e vai regulamentar a cripto de fato, porque isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque está reconhecendo que cripto existe, porque os caras preferem, vamos colocar 10% ou 1% do nosso fundo de investimento aqui em cripto, porque vai que esse negócio decola, aí a gente não fica para trás e tal. E aí os mesmos grupos se perpetuam. Mas sim, eu sou otimista, eu acredito que cripto pode ser muito útil no futuro e pode ser até libertador, de certa forma. Eu acho que para finalizar, puxar uma pergunta fora do assunto, mas é que eu acho que para a educação talvez seja a pergunta mais importante de todas. Quão importante você acha que é as crianças e os jovens aprenderem a programar? Ter programação, vamos colocar assim, já que a gente falou Sim. do sorvete com feijão, ter programação na escola, sei lá, ensino médio. Tem um novo ensino médio, os caras não colocaram nada de internet, né? Eu tenho um viés bem forte, né? Que eu sou programador e eu programo desde os 13 anos de idade, 14 anos de idade, por aí. Assim, não programo produtivamente, mas eu comecei a interagir com isso lá atrás. É, e, e tem toda uma. Hoje em dia tem. Eu até esqueci o nome das escolas. São umas escolas que elas são basicamente patrocinadas. Charter schools, lembrei. Nos Estados Unidos, elas são basicamente patrocinadas pelo Instituto da Bill e da Melinda Gates e alguns barões da indústria da tecnologia e tal. E elas são basicamente voltadas para profissionalizante, ou seja, eles precisam formar programadores, precisam formar pessoas técnicas, porque existe falta de programadores no mercado de trabalho, no ponto final. É para isso que existe. E aí também, e eu não sou, apesar de eu ser um cara de tecnologia e tal, e eu quero que meus filhos programem também, ou sabem um básico de programação, eu não acho que talvez eu seja o caminho, você totalmente para o lado tecnicista, totalmente para o lado só exato da parada e tal. E aí acaba faltando outro tipo de informações e tal. Só que, por outro lado, eu vejo também várias outras profissões, tipo, eu vejo um médico, um matemático, que usa a programação no dia a dia como uma ferramenta para automatizar vários tipos de tarefas e para automatizar um monte de coisa.
E como a nossa economia está cada vez indo mais para uma economia de que algumas profissões vão ser extintas, e vão ser substituídas por robôs ou carros autônomos, ou sei lá o que for, que tecnologia que substitui, o trabalho de você programar vai ser muito mais importante no futuro do que é hoje em dia. Então, por exemplo, igual antigamente quando teve a Revolução Industrial, e aí começou a modernizar a indústria com máquinas automatizadas e tal, e para o cara operar uma máquina daquela, o cara tem que saber, não tem que saber programar, mas ele tem que saber como mexer no equipamento e saber detalhes técnicos do equipamento e tudo mais. E aí muda totalmente do cara que apertava parafuso como o Chaplin lá na Revolução Industrial. É, e aí isso vai continuar e vai virar uma bola de neve. Eu não falo que é uma coisa para a geração dos meus filhos, mas é uma coisa que vai ser cada vez mais necessário saber programar. Mas se isso vai levar a algum lugar bom ou não sei, mas as pessoas vão precisar. Você vai programar em alguma escala. É tipo, quando você abre uma planilha do Excel, se você falasse faz uma planilha do Excel para qualquer pessoa há 20 anos atrás, ninguém ia falar, mas que bicho é esse? Ninguém sabe o que é. Hoje em dia tem gente que tem muita coisa que podia ser um sistema, programação, só que a primeira coisa que eu pergunto é, isso não dá para fazer uma planilha de Excel? E aí os caras fazem fórmulas complexas, automatiza toda a planilha, faz um monte de coisa no Excel, e hoje em dia isso é uma coisa que é praticamente virou requisito básico para você ser bancário, por exemplo, para você tem que manjar de Excel, você não pode. E antigamente o bancário nem sabe o que era Excel. É. Cris, eu agradeço imensamente você ter partilhado um pouquinho desse seu conhecimento. Espero que a gente possa encontrar mais vezes, porque realmente tem bastante assunto para a gente cavucar aí, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Ricardo, pelo convite. Valeu. Eu espero ter contribuído um pouquinho. Vixe, bastante. Com certeza.